Oi pessoal, vamos para mais um vídeo rápido, simples, com pouco material, utilizando mais uma vez retalho, e retalho mesmo, gente, ó. Emendei aqui até a manta. Você costuma fazer assim? Aproveitar os pedaços que vai sobrando, vai emendando para depois fazer outro projetinho? Tem que aproveitar. Então, pra gente começar o vídeo, quem não tá inscrito, aproveita, clica aí, se inscreve no canal, deixa um comentário. É a primeira vez que você tá aqui no vídeo, você já fez necessário assim, aproveitando o retalho. E depois eu vou deixar no final uma playlist só com coisas feitas de retalho. Então vamos começar. Então, ela vai ter aqui na medida, eu cortei tiras de 5 centímetros no comprimento de 30, tá? Tem um pouquinho a mais, tá? 30 alguma coisinha, alguns sobraram um pedaço a mais, mas depois a gente vai cortando, né? Então, a manta, ela tem 30 por 40. Lembrando que eu até emendei aqui, aproveitei alguns pedaços que eu tinha, tá? Mas eu cortei a manta na medida de 30 por 40, com pouquinha sobra só, tá? Então, aí você vai medindo para ver quantos vão ser necessários. Eu acredito que essa quantidade aqui vai ser o suficiente, já que são 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Corta 10 tiras, né, para garantir, mas essa quantidade aqui de 9 vai ser o suficiente. E aí a gente pega um forro na medida de também 30 por 40. Não esquece, 2 alcinhas, essa aqui eu já peguei aquela pronta, cortei de 8 centímetros, tá? Você pode fazer no tecido, você pode fazer com viés. Um zíper de 30, na verdade eu cortei por aqueles de metro, eu sempre corto a mais, então eu cortei 33. E eu vou colocar esse marrom aqui porque eu acho que vai contrastar com o desenho do tecido, o cursor, que a gente não pode esquecer. Então agora a gente vai deixar separado o zíper, a alça e o forro, e a gente vai fixar essas tiras direto na manta. Então eu vou tirar os retalhos daqui, né, e vou posicionar na sequência que eu quero que fique, e vou colocar frente com frente e já vou levar para passar a primeira costura aqui, mas antes eu vou posicionar assim, ó, a sequência que eu quero certinha e vou pegando os retalhos na ordem que eu quero. Deixa do lado e vai pegando um a um depois. Então, vou deixar aqui e vou levar pra cá esse primeiro, a linha aqui frente com frente. Agora vem aqui na máquina, posiciona as duas primeiras tiras, coloca frente com frente e aí vê a ordem que você quer aí do tecido e vai lá, passa uma costura reta. E aí já fixou as duas primeiras tiras. Aí você vai na sequência que você separou lá, posiciona mais uma tira frente com frente e vai lá, passa uma costura reta. E aí já tá formando, tá vendo? Já tá dando o desenho que a gente vai querer. Posiciona mais uma fita, leva lá e costura. E assim você vai fazer até o final. Aí quando você terminar, você aproveita e passa uma linha de pesponto assim, ó, em cima de cada tira, pra poder dar um acabamentinho legal. E aí fica assim, a costura só de um lado do tecido, não precisa ser dos dois não, só de um ladinho, pra poder até firmar mais a manta, né, o tecido na manta. E aí você vai e faz uma costura em toda a volta, pra poder também tirar o excesso do tecido que ficou. Olha lá, as tiras, aí você vai e corta, tá? Então pode fazer a costura na volta toda com o pezinho de máquina e depois tirar o excesso do tecido. E aí fica assim, ó, uma costura bem na beiradinha e uma em cada tira. Agora, a gente vai fixar o zíper. Pega o zíper, frente do zíper com a frente do tecido, pode destacar e a gente vai posicionar uma em cada lado, tá? Põe sempre virado a garrinha pro centro para depois a gente poder colocar o cursor. Então, a linha leva na máquina e costura. Já aproveita e faz isso dos dois lados. E aí, só costura reto rapidinho. Agora, a gente vai pegar o tecido de forro, posicionar a frente do tecido de forro com a frente do tecido principal, bem em cima da onde a gente passou a costura do zíper, a gente vai passar a costura dos dois lados. Então, posiciona certinho, leva na máquina e costura. Já aproveita e faz isso dos dois lados. Agora é só desvirar, acerta bem o zíper, a canaletinha aí, leva na máquina e passa uma costurinha bem do ladinho para poder fixar, para na hora de você colocar o cursor ele não ficar enroscando. Deixa assim, ó, desse jeitinho, uma costura bem retinha, bem próxima ao zíper para poder fixar. Agora, para colocar o cursor, deixa assim no avesso mesmo, posiciona desse jeito, corta uma ponta,
puxa o cursor, passa uma vez, na sequência já passa de novo para poder fixar ele no meio. Tira o excesso do zíper, alinha meio com meio, dá um pique, faz isso dos dois lados, tira o excesso, dá um pique no centro para poder alinhar e a gente vai, nessa marcação, a gente vai colocar a nossa alcinha. Pega aquela alcinha pronta, que é 8 centímetros de cada lado, dobra, posiciona no meio, leva na máquina e passa uma costura reta. Aí já faz isso dos dois lados. Então, costurou, fixou, ó, se você quiser dar um retrocesso no meio onde tá a alça, corta e já faz do outro lado. Agora, você pega uma régua, uma fita, marca o que você tiver aí, faz um quadradinho de 4 centímetros, tá? Nos 4 cantos, a linha da costura e na dobra do tecido, e marca os 4 cantos para poder cortar tudo de uma vez. Lembrando que você pode fazer a caixinha menor também, tá? Aí só pega e corta tudo de uma vez, para poder depois fazer o fechamento tudo de uma vez também. O próximo passo agora vai ser dar o acabamento nessa lateralzinha aqui, ó, de um lado e de outro. E aí eu peguei uma faixa no mesmo tecido do forro de 4 centímetros, posiciona aqui, mas dá uma dobradinha de um lado, e depois você vai na máquina, fixa lá essa primeira parte, e aí você corta também, sobrando uma ponta, e dá outra viradinha para na hora de fazer o acabamento ficar mais fácil. Vira, passa mais uma vez a costura, e aí tá feito. Do outro lado você repete a mesma coisa, faz o mesmo jeitinho. Agora, a gente vai fechar os 4 cantos. Acerta, prende aí com alguma coisa. Já prende os 4 cantos, acerta os tecidinhos. Tá um pouco grosso, então vai ajeitando com calma. E aí, leva na máquina e costura primeiro. Fica bem mais fácil. Depois, você dá o acabamento com o tecido, com o viés, o que você tiver na mão aí pra fazer. E aí, fechando os 4 cantos, fica mais fácil depois pra colocar o acabamento, né? Seja ele de viés, esses viés pronto ou tecido. Eu preferi fazer nesse tecido já com 4 centímetros que eu deixei pronto, para poder dar o acabamento igual ao forro. Mas você pode fazer do jeito que você quiser e do jeito que você tiver na mão, tá? Primeiro eu costuro um lado, depois eu dobro, e aí eu passo de novo uma outra costura. E eu já faço isso nos 4 cantos. Assim você vai dando sequência e vai rendendo muito mais seu serviço. Para quem vai fazer várias, já faz esse passo na sequência, que assim rende muito mais, né? E agora chegou a hora de desvirar, ó. Pega ela, puxa o cursor do zíper aqui, ó, que ele abre facinho. E aí você vai acertando, desvirando as pontinhas, você vai acertando com a mão aí. Às vezes eu viro até com a tesoura, tá? Acerta os cantinhos, coloca a ponta da tesoura. Mas essa daqui, ó, dá pra virar com a mão. Vai encaixando. E aí, vocês gostaram? Esperava que ia ficar assim? Dá pra fazer com qualquer tamanho de retalho, qualquer tamanho de necessaire, tá? Essa daqui, ó, ficou pequenininha, um tamanho prático, dá pra você fazer até com algum tema, alguma ocasião especial, fazer e vender, fazer e presentear, organizar as coisas dentro da bolsa. E para quem ficou até o final, para ver o resultado, não tá inscrito no canal, aproveita, se inscreve, que assim a gente não se perde nunca mais. Pode ser que depois você não encontre mais o vídeo para poder fazer aí, tá? Eu vou deixar uma playlist aqui só com necessaire, só com coisas de retalho para você depois dar uma olhada, tá bom? Um beijo, pessoal, até a próxima, espero que vocês tenham gostado.